meu povo, como é que vocês estão? Hoje a gente está num entrevistou super especial com o Xaxá e com o Gustavo Spolidoro. Eles estão no filme do Papai Noel, Uma Carta para Papai Noel. E, cara, eu queria perguntar primeiro pro Xaxá. O Papai Noel é uma figura emblemática que todo mundo conhece, todo mundo ama. Como foi para você interpretar esse personagem e o que você colocou da sua identidade mesmo no Leon barra Papai Noel? Bom, é como você mesmo disse, né? É um personagem mítico, né? E que é difícil você imaginá-lo fora daqueles padrões que a criança e que os adultos também veem, né? Aquele ser generoso, bondoso, né? Caridoso. E tem um lado assim muito marcante, esse seu lado infantil e tal. E esse roteiro me permitiu dar uma aprofundada nesse Papai Noel que nessa história ele vivia uma aventura, vive momentos de angústia, né? E isso faz com que ele se humanize, né? Então, pelo fato do roteiro permitir essa humanidade nele, foi um desafio bacana, gostoso de fazer, porque a gente foge daquele padrão clássico, né, do Papai Noel da Coca-Cola, que a gente está acostumado a ver, né? Tanto a figura dele também, uma figura diferenciada dos outros filmes de Papai Noel que a gente costuma ver, e isso ficou bem marcante. E para mim foi uma sensação muito gostosa de ter feito pelo fato dele ser diferenciado dos demais. Eu acho que a gente nunca conseguiu imaginar um Papai Noel assim com sintomas de depressão, né? Isso é muito interessante a gente ver, né? Porque a gente conseguiu humanizar essa figura, né? E ver como é que ele é fora daqueles dois, 24 e 25 de dezembro, tão clássico, né? E tentar enxergá-lo como um homem que também tem as suas fraquezas, as suas tristezas, né? Suas angústias. E isso tornou maior o personagem, né? Tornou o personagem mais interessante de ser visto. Por isso que eu acho que ele está agradando tanto a quem assiste. E Gustavo, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, porque você também fez parte do roteiro. Então, teve alguma coisa quando você foi dirigir o filme que você olhou e falou assim: vou fazer diferente? Diferente do que, Letícia? Do que já fizeram, tu diz? Do roteiro original. Ah, tá, do roteiro original para o filme. Olha, eu acho que assim, o que mais, digamos, fez essa bagunça, entre aspas, foi a Poli Marinho, que faz a Tata, né? Porque ela chegava e dizia assim, Gus, e se eu fizer tal coisa? Ele dizia assim, ah, Poli, faz lá, vamos ver, parece legal. Na maioria das vezes a gente dizia, beleza, valeu. Às vezes a gente dizia, acho que vamos manter o original e tal. Então a gente tinha isso aí. Acho que o Xaxá também trazia. Ou também, às vezes, ele fazia uma coisa, ele explicava, mas se for assim, acontece tal coisa, e beleza. Mas eu acho que geralmente eu sou meio aberto, assim. Eu acho que essa criação coletiva mesmo, que baseada no roteiro prévio, né? Ela é muito interessante, porque a gente vai descobrindo coisas que de repente a gente não tinha pensado, assim. Mas eu acho que o que teve mais de mudança do original no roteiro de quando a gente fez, eu e o Gibran, talvez alguma impossibilidade gerada por uma questão de tempo, por um dia que teve uma diária que choveu no início da diária, chegou bagunçou, já tinha filmado e vinha um temporal, e aí vinha um vento, a gente não conseguia filmar com a placa da colônia de férias da UFA, por exemplo, né? Então isso acabou mudando, assim. E durante o processo é natural que tu veja alguma coisa que acontece, pessoal, acho que a gente tem que dar uma recalibrada em algumas coisas, então isso acontece. Você tocou num ponto que, inclusive, é a minha próxima pergunta para o Xaxá, que é a dinâmica dele com a Polly. A gente vê na tela e a gente se diverte muito com vocês dois. Então, como foi gravar essas cenas? O que que você pode contar para a gente? Alguma história engraçada de bastidor? Como foi isso? Então, o trabalho com a Poli foi uma surpresa muito grande, porque eu já tinha feito uma novela com ela na Globo, chamada I Love Paraisópolis, que a gente pertencia a grupos diferentes, a gente quase não se cruzava mais nos camarins no refeitório, e eu sempre achei assim ela de uma vitalidade, né, de uma energia assim vulcânica, né? E, e ao trabalhar com ela, eu fui vendo que ela, além de ser essa força da natureza, essa coisa anárquica,
ela tinha uma candura, era uma pessoa muito carinhosa. E então a gente começou a formar uma dupla legal, porque eu vampirizava um pouco dessa sua força anárquica e uma força da natureza. Eu sou uma pessoa mais técnica, um ator mais sério, né? Trabalho na época, na hora que eu estou gravando, eu procuro me concentrar bastante, né? Então a gente conseguiu trocar um pouco essa experiência de eu passar para ela um pouco da técnica de concentração e de fazer uma coisa mais lógica, né? E ela me passou essa força, uma energia que talvez estivesse me faltando na hora de gravar e que acabou casando e tomara que a gente faça os trabalhos juntos, porque foi muito prazeroso trabalhar com ela. Fiquei fã dela, assim como eu acho que ela ficou de mim também. É muito legal para quem tá assistindo ver a dinâmica de vocês dois na tela. É muito legal. Sim. Eu saí do cinema muito emocionada, né? E muito pensativa em como as crianças que vivem principalmente em casas de acolhimento vivem, né, no Natal e essas coisas. Eu queria saber se essa era realmente a mensagem que você queria passar ou foi uma coisa que eu entendi. Como foi isso? Não exatamente a questão de como as crianças de uma casa de acolhimento vivem no Natal, mas sim a questão da relação de uma casa de acolhimento, né, com o Papai Noel, tudo isso aí. Porque assim, as casas de acolhimento, os antigos orfanatos, como se chamava antes, eles não são como a gente vê nos filmes, né? Os filmes tratam muito mal isso, de forma muito cruel, né? Então eles fazem crianças super num sofrimento, além do que eles já têm pela ausência materna e paterna, no sofrimento físico, no sofrimento intelectual, no sofrimento alimentar, né? Sempre comendo aquelas gororobas, sempre uma coisa assim. E não é, felizmente, não é aquela realidade, né? Pelo menos nas pesquisas que a gente fez e no que a gente sabe em termos de Brasil, tá? As casas de acolhimento, as crianças têm uma vida com todos os cuidados que elas devem ter. Elas têm 6 refeições por dia, elas têm roupas, elas têm brinquedos, elas têm muitos monitores ao redor dela. Ela sempre se tenta ter, para muitas dessas crianças, tipo, uma bolsa de estudos em uma escola particular, muitas vezes, quando elas querem. E sempre se tenta ter uma reaproximação dela com a família, a não ser que por motivos diversos, como a morte de um familiar ou alguma coisa assim, ela não possa estar de volta para o seu núcleo familiar, mas sempre se vai para um parente, para uma avó, né? Então, as casas de acolhimento, a maioria das crianças que estão lá hoje, elas não estão aptas à adoção. Elas estão em afastamento parental, ou seja, elas, por uma questões que a gente traz no filme, inclusive, violência, o pai está preso porque tem algum envolvimento com alguma coisa ilícita, coisa assim, elas estão nesse afastamento. E a própria adoção ela é o último estágio, né, de uma criança em uma casa de acolhimento. Até chegar na adoção, se tentam várias outras formas, como ir para a proximidade com a família, com os pais, de volta aos pais, ou com avós, ou com padrinhos. Então, tem uma coisa. Então, a gente pesquisou muito isso e achamos que era um tema muito interessante de ser trazido num filme como esse, né, a questão das crianças, principalmente falar também, né, do apadrinhamento afetivo, né, que a gente tem ali, né, e da adoção tardia, que é assim, acima de 6 anos já se chama adoção tardia. Então, são elementos que era interessante a gente colocar. E as crianças, na verdade, elas não recebem presente porque a Leia tinha trauma, né, da sua infância. Porque, por exemplo, em Porto Alegre, tem uma campanha anualmente para 1.200 crianças, a adoção das cartinhas delas acontece no ginásio, empresas diversas patrocinam, é um dia de festa para essas crianças, né? Então acho que isso é um exemplo que a gente tem, né, que é muito otimista diante do pessimismo que é tu viver longe dos teus pais, né? Então acho que a gente tentou equilibrar um pouco isso na nossa história. Uhum. E aí eu queria saber, tanto do Gustavo quanto do Xaxá, sobre as crianças, né? Como foi a rotina de trabalhar com as crianças? Vai lá, Gus. Não, tem uma coisa que eu acho que é breve, que é legal a gente falar, que eu trabalho com o Adriano Baceggio. O Adriano Baceggio é um ator, professor também de atuação para crianças já há mais de 20 anos. Né, eu não conhecia ele, conhecia só, mas não de trabalho. A Leteia que trouxe ele para o projeto. E nós fizemos pesquisa com 400 crianças de Porto Alegre e região. Levamos em torno de 150 dessas crianças para testes oficina. Elas passavam o dia inteiro quase com a gente, o turno inteiro, brincando, criando e tal, que não eram exatamente as cenas do filme.
E aí a gente começava a pensar, junta aquela com aquela, e aí conseguimos fechar esses 5 principais, né, que a gente tem, mais os outros coadjuvantes que também estiveram, né, conosco até o final. E a gente teve uma preparação, então, de elenco de uns 2 meses, mais ou menos, em que o Adriano fazia uma coisa muito bacana numa preparação de elenco, e ele só trabalhava com as crianças, tá? Os adultos, né, contamos com a história deles para trazer para a gente. O Adriano ele fazia uma coisa meio que eu chamo de espiral. Ele não chegava a fazer as crianças decorarem aquele texto, que é o que eu faria, né? Ou entender aquela situação específica. Ele trabalhava jogos, ele trabalhava um monte de coisa, e quando tu via, as crianças estavam no ponto já do personagem. Porque ele ia trabalhando, eu discutia com ele, a gente preparava os ensaios, né? Ele dizia, vamos tentar fazer eles chegar nisso. Hoje é na emoção, hoje é na briga, hoje é na alegria e graça. E a gente ia chegando, e quando a gente viu, o Adriano me entregou as crianças a ponto de que elas não tinham textos decorados, eu podia mudar o texto delas e elas davam um novo texto dentro, né, do personagem. Por exemplo, elas adoravam chorar, porque o Adriano não trabalhou com ela como outros preparadores de elenco trabalham, o trauma. Porque tu trabalha o trauma ali com uma criança, né? Depois ela vai ficar sofrendo, termina a cena, ela vai embora para casa sofrendo, tal. A gente trabalhava o sentimento do personagem. Então elas iam fazer uma cena que elas choravam, corta, já saiam brincando e correndo. Vamos de novo, vem. Fazer de novo, choravam, corta, já saiam brincando e correndo. Ou seja, terminava ali aquilo. Cara, e isso foi bárbaro. Então, o Adriano estava próximo, e alguns não todos os dias, né? E às vezes tinha uma que chegava mais desligada que outra, e Adriano, tal, a pessoa está meio viajando hoje, bate o papo lá, a Adriana ia lá, quando ela voltava, já voltava explodindo. Então, acho que rolou muito bacanamente, né, essa relação minha com a Adriana com as crianças, esse triângulo. E aí veio outro, que daí fecha um quadradinho, que seria os personagens, dos atores adultos com as crianças, porque eles ajudaram muito as crianças. Elas não estavam É, nervosas, né, Xuxa? Elas entravam em cena é, super bem, super donas do eu campinho, não né? peguei esse processo, eu não peguei esse processo de seleção e treinamento, infelizmente. Eu já peguei as crianças já selecionadas, mas eu percebo a importância que teve essa seleção e esse preparo, porque o primeiro contato que eu tive com elas me passou assim um bando de crianças muito segura do que estavam fazendo, até pelo fato de terem passado por um processo e terem saído escolhidos, vencedores de um processo, né? Isso trouxe para elas uma segurança muito grande e tenho certeza que o preparo também, como disse o Gustavo agora, foi um preparo muito específico, né? Então eu senti assim que eram crianças que não tinham os vícios que a gente vê em crianças profissionais, né? Que fazem muita propaganda, ou fazem novelinhas, né? É, que já trazem consigo muitos vícios, né? Não, esses eram crianças que não tinham vícios, eram crianças que tinham um entendimento muito puro do que estavam sendo e tinham sido incensadas pela produção, pela direção para fazer um trabalho e fizeram com bastante segurança. Eu confesso que eu aprendi muito com elas também, porque elas, como não têm vício, eles conseguem passar umas coisas muito muito claras para a gente, muito puras, né? Para mim, foi assim um aprendizado também. Foi um aprendizado com elas. Ai, que legal, porque criança é tudo de bom, né, gente? Traz uma mágica que a gente às vezes esquece quando adulto, né? É, é. E transforma o set, porque é muito divertido fazer um filme como esse, né? Além do filme ser um filme divertido, porque ele transita ali entre a comédia e a aventura, né? Mas é muito divertido, tu tá naquele cotidiano, aquelas crianças. Claro que a gente tem que chamar a atenção, galera, vamos lá, porque é criança, né? E aí, caminhando para o final, eu queria falar sobre a cena pós-créditos, que é uma cena super legal, super criativa, diferente de tudo que a gente está acostumado a ver no cinema, né? Então, como foi, assim, de onde surgiu essa ideia, como foi gravar essa cena? A da selfie, tu A diz? Porque tem selfie. 3 cenas ali. Então, eu tinha a vontade de fazer isso há muito tempo. Porque eu penso assim, gente, hoje em dia é rede social, né? A pessoa bota uma arroba. Aí tu termina o filme, vamos fazer uma selfie com a tela do filme no fundo. As pessoas vão botar a roda e vão ajudar a divulgar o filme. Eu queria um tempão fazer isso, né? Mas os meus outros filmes não tinham muito a ver com essa coisa. E esse era o filme perfeito. Quando eu propus para a Leté, ela achou barato. E aí tu vê a cena lá, né? Que é uma cena que a gente avisa, às vezes no começo, pessoal, já se prepara para fazer uma selfie no final. E dá tempo certinho para fazer várias selfies com um elenco no fundo.
Então, em vez ela pode sair, claro, e tirar uma foto lá no display, mas ela pode tirar uma foto com o próprio filme do fundo e todo mundo abanando para a foto dela, né? Então, veio daí a ideia e realmente eu acho que está dando certo. Quando as salas têm uma luz boa, que se ficar muito escuro, nem sempre dá, né? Mas eu acho que foi uma boa ideia que está dando certo. Eu adorei, achei É, super legal. tu não veio comentar comigo dessa novidade, porque é realmente uma novidade, né? O Gus ele é mestre em criar coisas inéditas, né? Então Eu acho que é inédito mesmo isso. esse ineditismo foi muito pega a gente de surpresa. Eu mesmo não lembrava, né? Porque o cinema é feito aos pedacinhos. A hora que monta tudo que você vai ver o resultado. E aí eu tinha esquecido dessa cena, achei um barato. Tanto é que eu fiz várias selfies. E aí, para encerrar essa entrevista super gostosa, que eu tô com zero vontade de encerrar, eu queria que vocês convidassem o pessoal para assistir o filme nos cinemas. Tá bom, olha, dia 14, gente. O filme está nas telas, tá nos cinemas, por todo esse Brasil afora, e é uma grande oportunidade você levar a molecada para curtir um programa natalino, saudável, e com bastante diversão, aventuras e emoção. É um filme, não diria que é um filme completo, porque não existe nada 100% completo, mas é um filme que chega muito perto desse entendimento do que é um filme bom e um filme ótimo, que vai satisfazer a família, as crianças. E eu acho que é um presentão de Natal. Se você levar a molecada de casa, da vizinhança, você vai estar dando um grande presente de Natal para eles. Inesquecível, eu diria. Legal, esse é um filme que se passasse na sessão da tarde, os caras iam dizer, essa turminha vai aprontar grandes confusões, né? Porque acho que tem isso. Ele é inspirado em muitos filmes das minhas sessões da tarde, né? Sim, No sim. Indiana Jones, do Fantástica Fábrica de Chocolates, nos Goonies, está tudo surgindo ali. Então, acho que o pessoal vai encontrar, os adultos vão encontrar várias referências de Star Wars, tudo isso aí que teve na nossa infância, né? Porque o Papai Noel é esse ser que está com a gente desde pequeno, né? E, além disso, tem um monte de filmes que acompanham como referências aqui. Então, tomara que vocês vão assistir no cinema agora, né? Acho que uma das grandes elogios que eu recebi do filme de uma menina de 6 anos foi dizer assim: eu quero ver de novo. Isso é muito bom, uma criança do filme dizer quero ver de novo. É um baita elogio em uma frase, né? Então, que Exato. vão ver uma vez e que também tomara que consigam ver de novo. E muito obrigado, Letícia, pela conversa. Obrigada a vocês, gente. Eu adorei conversar com Obrigado, Ariel. vocês. E sucesso, viu? Porque o filme tá incrível. Eu vou Valeu. assistir e vou assistir de novo quando lançar no cinema. Tá Obrigado. bom, então. Obrigada. Beijo, então, para todos, gente. Tchau. Tchau, Até tchau. mais.